Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Livro do Êxodo, capítulo 24. Deus seja mais uma vez glorificado. A Ele nós tributamos toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe pela vida do pastor Eduardo. Assim como o pastor Eduardo que esquece nome, para gravar nome, rosto eu gravo, irmão. Pode passar 50 anos, mas nome, minha esposa diz, como é que você decora os nomes da Bíblia? Eu diz, é o Espírito Santo. Mas bom estar aqui, conhecendo esta igreja, mais uma igreja, povo abençoado, que louvou a Deus, louvores muito abençoado. Que Deus abençoe esse ministério, que Deus faça crescer e prosperar. Eu confesso que eu já ouvi a voz de Deus. Deus é muito bom. Mas vamos a esta passagem bíblica, onde Moisés sobe ao monte e ele permanece no monte 40 dias e 40 noites. Eu quero ler apenas o versículo 18 do capítulo 24. E quando você se assentar, você puder manter a sua Bíblia aberta, nós iremos decorrer em alguns versículos. Só para ganhar tempo, o verso de número 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Pode tomar os teus assentos. Quando a gente olha o capítulo 24 do livro do Êxodo, escrito por Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, assim como muitos, nasceu no Egito, em um período muito difícil. Porque quando Moisés nasce, ele é guardado por 3 meses pela sua mãe Joquebede. E havia sido dada uma ordem pelo faraó para matar todos os meninos hebreus. A primeira tentativa de matar o povo, de diminuir o povo, não teve sucesso. Porque eles colocaram carga sobre o povo, mas o texto bíblico diz que o povo crescia e se multiplicava. Vem a segunda tentativa de usar as parteiras, para que na hora do parto viesse matar os meninos hebreus. Também não funcionou. Vem esta última tentativa de pegar os meninos e jogar no rio Nilo. Aquilo que Faraó mais temia, aconteceu. O inimigo número 1, se assim podemos dizer, do povo egípcio, estava sendo criado dentro da sua própria casa. Moisés cresceu, e os seus primeiros anos, ou melhor dizendo, os seus primeiros 40 anos de vida, foram todos eles no Egito. Moisés está vivendo, pastor, como príncipe, vivendo uma vida de luxo, de regalias. Poderia ser o novo faraó, mas os projetos de Deus eram bem maior.
Deus queria Moisés como libertador da nação de Israel. Depois Moisés vai viver a sua segunda fase, que são mais 40 anos, não mais no Egito, agora em Midian, no deserto, apacentando um rebanho que nem dele era do sogro. Alguém pode estar se perguntando: pastor, eu acho que a melhor fase de Moisés foi no palácio. A melhor fase de Moisés foi na regalia, no luxo. Era uma fase boa? Sim. Aprendendo nas maiores faculdades? Sim. Vivendo como príncipe? Sim. Mas era uma fase em que ele só ouvia falar de Deus. Preste atenção, daqui a pouco você vai entender. Porque os seus 3 primeiros anos de vida, quem foi que amamentou ele? Mãe Joquebede. Depois dos 3 anos, ela vai entregar Moisés para a filha de Faraó, a princesa. Moisés sabia quem ele era, sim ou não? Apesar de ser criado como príncipe, nas suas veias corria o sangue dos hebreus. É tão verdade isso que houve um dia que ele não conseguiu mais esconder quem ele era. O que ele fez? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata o egípcio e esconde na areia. Foi descoberto. Moisés agora vai para Midian e vai viver mais 40 anos. Agora Moisés não tem 40, Moisés tem 80. Agora imagine aí, você já conheceu um senhorzinho aqui passando na rua com 80 anos de idade? É este período de vida que Deus vai começar a falar com Moisés. Pastor, 80 anos já está terminando vida. Moisés está começando. 80 anos é fardo, é canseira, é fadiga, é enfermidades. E Moisés está com todo o vigor. A melhor fase da vida de Moisés, se eu falar para você que não foi no Egito, foi no deserto. É no deserto que o crente vai conhecer quem é Deus. Eu nunca vi ninguém conhecer Deus no conforto. Embora o conforto é bom, mas o deserto é bem melhor. Por quê? Bem melhor, porque o deserto te prepara. O deserto te traz marcas e experiências. Moisés passou primeiros 40 anos ouvindo a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim ou não? Mas é no deserto que ele vai enxergar, ele vai sentir quem é esse Deus. É a primeira experiência de vida espiritual, de ministerial, que Moisés vai passar. Olha como Deus vai se revelar. Ele vai aparecer no deserto. Ele vai escolher uma sarça. Que valor que a sarça tem? Nenhuma. Valor biológico, comercial? Nenhuma. Mas um fogo desceu sobre ela. E a sarça se tornou atrativa aos olhos. Por quê? Porque ela estava literalmente pegando fogo, mas não se consumia. Alguns dizem que aquela sarça representava Moisés, que seria incendiado pela presença de Deus. Aquela sarça, alguns comentaristas dizem que era Moisés, algo simples, frágil, insignificante, sem valor. Mas quando o fogo desceu, se tornou atrativo. Eite, você só é o que é.
por causa dele. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Eu só sou o que sou por causa da graça. Não, pastor, Paulo foi um dos maiores teólogos, um dos maiores apóstolos. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Sim, mas se não fosse a graça, Paulo não era nada. Eu estou falando de Moisés, que a partir do capítulo 3 do Êxodo, vai se transformar em um grande profeta. Um dos homens mais íntimos de Deus. É que você não está entendendo, é porque você nem abriu a boca para dar glória. Eu estou falando de um homem de carne e osso, que era amigo, sabe de quem? Não era do vizinho da esquina. Ele era amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus queria falar com alguém, com quem ele falava? Com Moisés. Moisés se torna íntimo de Deus, ao ponto de Deus o convidar para um momento de intimidade. Porque quando Moisés sobe ao monte, ali ele vai subir ao monte, fique ali, e darei a você as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Quantos dias, pastor, Moisés vai permanecer? Não foi 2 horas de culto, porque tem gente que 2 horas de culto já fica. Quando estava no mundo, ficava 8 horas pulando carnaval, não sentia dor, abria a boca, voltava rouco. Quando vem para a igreja, não tem coragem nem de abrir a boca para dar glória. Tem alguma coisa esquisita com a gente, irmão. Eu sempre falo onde eu passo, os crentes é meio esquisito. No mundo a gente fazia, pulava. Eu estou falando no mundo fazia porque eu não conheço o mundo, eu nasci na igreja. Mas pegando exemplos de alguém que veio no mundo. Eu conhecia pessoas que puxavam facão, arrastava no chão, chamava para briga. Era valente. Quando veio para a igreja, mas que entrou um espírito de timidez tão grande que murchou. O mundo lá fora, quando vai a um estádio para ver o seu time do coração, eles pulam 90 minutos. Pulam sim ou não? Eles gritam 90 minutos, o time está perdendo, mas eles estão dizendo, eu acredito. Eles ficam 90 minutos incentivando, empurrando o time do coração. A gente não está gritando para homens. A gente não está idolatrando homens, a gente está adorando o mestre, e a gente vem para o culto e a gente fica assim. Irmão, só estou falando que Deus já usou o pastor falar aqui hoje. Nós estávamos na mesma sintonia, pastor. E você já vai entender o recado de Deus. Eu estou falando de um homem que permaneceu 40 dias e 40 noites. Pastor, como que ele sobreviveu? Não me pergunte. Porque quem está na presença de Deus não morre. Quem está na presença de Deus, o que chama, cuida. O que chama, sustenta. O que chama, alimenta. Observe o capítulo 24. Há 3 grupos de pessoas aqui, representando 3 diferentes níveis de proximidade. 3 grupos de pessoas, apresentando 3 tipos de proximidades. O primeiro é o povo que não subirá. Segundo, Moisés, Arão e seus filhos e os anciões que vão adorar de longe. E o terceiro grupo, Moisés, que chega onde ninguém, aleluia, chega no topo. Aqui só vai
quem é íntimo dele. Aqui só vai quem já passou pelo deserto. Aqui só vai, aleluia, quem carregou marcas. Aqui só vai quem é amigo dele. Vai apertar mais. Aqui só vai quem gosta de orar. Aqui só vai quem gosta de Bíblia. Aqui só vai quem gosta de santificar a sua vida. Aqui só vai quem é apaixonado de fato por Ele. Há 3 níveis aqui. Aos que não subirão. É aqueles que só fica, pastor e pastora, de longe. Já viu o crente que vem para o culto, mas ele fica de longe? Pastor, me explica, qual é o tipo de crente que vem para o culto e fica de longe? É aqueles que dizem, eu vim para o culto só para assistir. Deixa eu ver se tem. Está escrito cinema aqui? Tá não. Cinema, quando eu sento, irmãos, eu não posso ficar falando porque eu atrapalho. Não é? A pessoa quer se concentrar, quer entender o filme. Igreja não. Igreja a gente entra, irmão, mistura glória com aleluia. É o culto do crente, é isso. Pastor, mas não atrapalha? Atrapalha não. E aqueles crentes que entram no poder? Também não, isso não escandaliza também não. Aleluia. Sabe por quê? Porque o céu que você vai morar é barulhento. É porque eu já pensei que tem crentes que falam, irmão, as lutas vai se findar e quando eu chegar na eternidade, eu vou me descansar. Ele acha que ele vai pegar uma praia, aquela areia bem clarinha, aquelas águas cristalinas. Ele vai ver um pé de árvore dali, ele vai esticar uma rede ali. Maravilha. Jeová, tem uma aguinha de coco? Não. Não vai ter mais ensinamento bíblico. Não vai ter escola dominical. Só vai ter adoração. Você vai adorar 24 horas. Oh glória, aleluia. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Aleluia, aleluia. É costume de falar, irmãos, nós estamos na cronologia no nosso tempo, mas lá não tem tempos. É o tempo, é o Kairos de Deus. Aleluia. Oh glória, aleluia. Há níveis aqui. Observe uma coisa, que o Deus eterno, que conduziu a nação de Israel pelo deserto, que enviou as 10 pragas do Egito, humilhando aos deuses do Egito, este povo não era para reclamar, não era para murmurar. O que eles presenciaram era para confiar todos os dias. Ele se apresentou no monte Sinai. Ele desceu ao cume do monte. Tremeu o lugar. Houve um sonido de buzina. Ele desceu como fogo naquele lugar. Ele faz uma aliança. Este povo será a minha geração sacerdotal. Pastor, qual é o propósito de Deus? Tirar o povo da escravidão? Era simplesmente dar uma terra? Não. Além de dar uma terra ao povo, ele queria uma nação modelo. Ele queria uma nação exemplo, em que as outras nações viessem olhar e dizer, este povo é diferente. E você já parou para pensar que nós, crente, é diferente? Você entra num ambiente, todo mundo logo percebe. Porque o seu comportamento é diferente. Um tempo atrás eu estava aqui numa lanchonete, fui pegar um lanche. E eu não precisei estar de Bíblia, nem de paletó, porque às vezes muita gente acha que conhece crente só se estiver de paletó aí, né? E eu estava normal. E eu sentei lá no fundão da lanchonete esperando o lanche.
E a moça estava conversando com o rapaz, e eu percebi que ela era crente, como é que ela começou a falar de Cristo. E ela me falou um negócio que me chamou a atenção, pastor. Ela falou assim: eu sou crente. E a gente reconhece quem é outro crente. Ao indivíduo que estava conversando com ela: como é que eu vou saber? Eu tenho que saber se ele está de Bíblia na mão, de paletó, aí eu sei que ele é crente. Ela disse: negativo. E era a primeira vez que eu tinha entrado lá. Ela olhou para mim e disse: está vendo aquele rapaz que está lá no fundo lá? Ele olhou e disse: sei, o que tem? Ele é um servo de Deus. Eu até olhei para trás, não tinha mais ninguém, só tinha a parede. Era eu mesmo. Aí ele olhou para mim, ele viu que eu estava de chinela, de camiseta, e disse: como é que você sabe que ele é crente? Eu não estou vendo ele de Bíblia, eu não estou vendo ele de paletó. Ela disse: não precisa, é só olhar para o rosto dele. Oh, glória. Ele disse: como assim? O rosto dele brilha. Como que você está vendo? Eu não estou vendo o rosto dele brilhar. Ele diz: o Espírito que está em mim testifica que ele tem a mesma coisa que eu. Eita glória. Oh glória. Sabe o que significa, irmãos? Isso fala de comunhão. Isso fala de uma mesma sintonia. Sintonia, ligado. Eu peço que você, pelo menos um minuto só, feche os teus olhos. Porque se Deus está na casa, é inadmissível alguém dizer que Ele está na casa, pastor, e não conseguir sentir alguma coisa. Você pode não vê-lo, eu concordo com você, mas o arrepio você sente, a carne treme, uma lágrima desce, uma vontade de chorar. Pastor, o que é isso? É a presença dele. Quando ele entra num ambiente, você dá glória mesmo sem querer, dá glória, você dá glória. Você levanta a mão mesmo sem querer. É a presença dele. Ele saiu do cume do monte e disse a Moisés: Moisés, eu agora vou querer habitar no meio do meu povo. Aleluia, constrói para mim, aleluia, um tabernáculo e eu habitarei no meio do meu povo. O capítulo 24 vai dar início, aleluia, à preparação do tabernáculo, aleluia. O capítulo 24 vai dar início à preparação, aleluia, do tabernáculo. Porque no capítulo 24, verso 18, Moisés está 40 dias e 40 noites, ali ele está recebendo a instrução de Deus. Moisés, faz conforme o modelo. Porque eu irei habitar no meio. Deus não está no cantinho da igreja. Ele não está dentro do banheiro da igreja. Pastor, a gente prega por muitos lugares. E tem lugar que eu entro que eu tenho a sensação que ele não está na casa. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja que não podia dar glória, não podia dar aleluia, não podia falar em estranhos. Eu disse: mas eu tenho certeza, eu sou pentecostal, faço um barulho, mas um barulho que tem Bíblia. Não, você pregue Bíblia, esquece o barulho, que aqui a gente não gosta disso. Eu disse: então convide outro. Eu não vou mudar o que eu sou para tentar agradar vocês. Não, mas vamos lá. E era vizinho meu, e eu fui. Como é que prega? Você prega, pastor, do nosso jeito. Não tire o microfone do pedestral. Eita Jesus. Não se movimente para a direita, para a esquerda. Pronto, é um robô. Se falar em línguas tem que ter intérprete. Jesus, se falar aí não apareceu intérprete, e agora? E eu fiquei agoniado. Eu prego o que num ambiente desse? Aí o Senhor diz: prega no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu disse: essa mensagem é pentecostal, não vai dar certo. E o serafim voou e trouxe na mão uma brasa viva que ele tirou do altar com uma tenaz. E tocou. Se tocou, com fogo queima. Aí eu fiquei meia hora pregando do jeito que eles queriam. Aquele ambiente, irmão, aquele silêncio.
E eu fiquei, meus amados e queridos irmãos, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E algo gritava, Jeová, isso aqui não sou eu. Estava me dando uma agonia, irmão. Porque não era eu. Mas eu preguei meia hora para eles. E eu olhava para eles, estava ótimo, maravilha. É isso aí, pregador. E o irmão que me convidou, ele sentou de um lado e ele ficava assim, ó, me controlando. Mas quando chegou a parte que o serafim, se você já leu Isaías 6, que o serafim voou, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirou do altar. Ai, não deu. Porque quando eu cheguei nessa parte, depois de meia hora, o serafim veio trazendo uma brasa viva. Ele trouxe o quê? Fogo. Quando eu falei isso, queimou aqui dentro. E eu lembrei que eu não estava na minha igreja, nem numa igreja pentecostal. Eu disse, eu faço o quê? E aquela vontade, irmão, o Espírito Santo querendo tomar a minha boca e eu não podia. Eu lembrava que não pode. E o Espírito Santo, quem é o dono da casa? É o Senhor. Mas aqui não pode, ele pode. Eu disse, Senhor, nem que desligue o microfone e me faça sentar. Eu também não volto mais nunca mais. Mas eu vou soltar uma rajada de língua estranha já já. Vai voar crente da cadeira, vai ficar louco, irmão. Foi o que eu fiz. Prepare para dar glória. Acredite se você quiser. Eu soltei, pastor, uma rajada de língua estranha. Fechei os olhos e disse, agora pronto, agora eu sento. Quando eu olhei, abri os olhos, eu estava tomado pela presença. Eu olhei para quem me convidou, ele estava sentado do lado, ele ficou vermelho. Eu disse, Jesus, agora o demônio pegou ele. Ele ficou amarelo, ele começou a bater as pernas. Sabe o que aconteceu? Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Acredita nisso? Oh glória, eu sei que eu estou diante de uma igreja viva, aleluia. Na hora que eu entrei, eu notei, pelas palavras do pastor, eu percebi uma coisa: o Espírito Santo aqui pode falar, o Espírito Santo aqui pode trabalhar. Deus estava querendo habitar no meio do povo. Moisés, todas as nações, todos os povos têm os seus deuses, habitando entre eles, mas são deuses de pedra, de barro, de ferro. São deuses que têm olhos e não vê. E Deus está dizendo para Moisés, eu vou habitar. Esse Deus não é morto, é vivo. E o Deus habitando no acampamento de Israel não era privilégio, era necessidade. Não é luxo. É um Deus eterno vindo habitar no meio deles. E um Deus habitando no meio deles se torna uma grande responsabilidade para eles. Porque o Deus que desceu e entrou dentro do santuário, no lugar santo do santo, Ele é santo. E quem está em sua volta tem que se santificar. Eu estou sentindo Ele. Deus está chamando Moisés. E disse a Moisés, sobe para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adore de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Só você, Moisés. O resto é de longe. Moisés vai, junto com os outros, subir a um lugar mais elevado, na base da montanha, cuidando para que não se aproximasse demais. O povo de Israel esperava pelas palavras. O povo estava na base do monte. Tem gente que está na vida espiritual, pastor, na base do monte. Ele não saiu de lá. Aceitou Jesus 120 anos atrás.
ainda está na base do monte. Ó, irmãos, a gente até entende um novo convertido na igreja. Ele está sendo tratado com leitinho, Paulo falou. É todo cuidado, todo carinho. Ele não conhece Bíblia, ele não conhece Deus. Ele está entrando neste universo nosso agora. Mas crente velho de igreja, irmão, ainda está que nem menino, está chupetinha. Tira a chupeta, ele chora. Ih! Dá um microfone para ele, ele fica... Ele ainda está na base da montanha. Ele não tem experiência. É aquele tipo de crente que ele vem para o culto. Ô irmão, ore por mim, irmão. Ó, pastor, é pecado pedir oração? Não. Mas tem gente que nem ora e ele só fica pedindo. E Deus dizendo, tem boca para quê? Ora você. Você sabe o que Deus está querendo? Que você tenha a sua experiência. Na base do monte, o povo estava esperando as palavras do Senhor através de Moisés. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões foram a um lugar mais elevado, a encontrar-se com o Senhor. Mas só Moisés e Josué foram a um lugar ainda mais elevado. Alguém está entendendo? Que há patamares, há níveis aqui. O povo está lá embaixo. Os anciões junto com Moisés sobem um pouco mais. Aí eles ficam aqui, só vem Josué e Moisés. Aí Josué é obrigado a ficar. E quem sobe? É o que Deus quer fazer na tua vida espiritual hoje. A ordem de Deus hoje é: sobe um pouco mais. Sobe. Porque lá embaixo tu nunca terá experiência. Tu nunca me sentirá. Lá embaixo você vai só escutar barulhos. Mas aqui em cima é cara a cara comigo. Eu ouço a voz do Espírito Santo e eu vou falar. Deus quer amadurecer crentes aqui. Deus já usou o pastor aqui, irmãos, nessa forma de oração. Como Deus usou o pastor e o Espírito Santo testificando que Deus estava usando o pastor. Fala do céu, mas não conhece o céu. Fala de Deus, mas não conhece Deus. Fala que é casa, mas não deixa ele. Irmãos, ó Senhor, a minha casa é tua. Faça o que quiser. Tem certeza? Eu me criei na igreja. Os meus primeiros 22 anos de vida na igreja, eu só ouvia falar dele. Pastor, como é que era os seus 22 primeiros anos de vida na igreja? Deixa eu ser sincero. Vazio. E como é que você conheceu ele? Não foi nenhum culto de jovens. Não foi num culto lotado. Não foi num louvorzão balançando a mão para cá e para lá. Nada contra isso. Eu conheci ele dentro de um quarto. Quase à beira de uma depressão. Onde ninguém foi me visitar. Só ele ia. Ele me quebrou. Ele me moeu. Eu conheço o que é a olaria de Deus. Hoje as pessoas me vêem pregando, acham que o pastor caiu de paraquedas. Eu passei pelo deserto. Lá eu aprendi o que é oração. Lá eu aprendi o que é ser íntimo de Deus. A ter uma sensibilidade do Espírito. Só Moisés subiu a um lugar mais alto. Sabe que tudo isso ilustra uma verdade importante, que devemos crescer em nossas experiências de adoração. Como Deus usou o pastor aqui.
Tem gente que canta, não sabe nem o que está cantando. Eu quero entrar no seu santo do santo. Tem certeza? Lá é santo demais. Deixa eu te dizer uma coisa. De uma fonte não pode jorrar água doce ou salgada. É uma coisa só. Eu sei que tem gente aqui que está tremendo o corpo. Pastor, o que é isso? É Ele te puxando pela mão e dizendo: vem, hoje é a noite de você descer essas escadas com o corpo queimando. Eu me lembro de uma vigília pregando. Tinha quase 1000 pessoas na vigília. E o Espírito Santo tomou a minha boca e disse: tem crente aqui hoje que vai sair aqui. O fogo do Espírito Santo vai queimar até nos ossos. E eu liberei esta palavra. Terminou a vigília, eu tinha esquecido daquilo que eu tinha falado. Subiu um jovem alto, loiro, de terno, bem vestido. E ele vinha assim, pastor, ele vinha assim, ó. Ele veio à minha direção e disse: pastor, tira isso aqui de mim. Eu disse: que foi, meu filho? Lembra que o senhor falou que a presença de Deus seria tão forte que ia queimar nos ossos? Eu acho que eu falei. Aleluia. Ele disse: está queimando nos meus ossos. Aleluia. E ele tremia. E as pessoas que estavam em volta ficou meio assim. E ele disse: eu não posso ir para casa desse jeito. Me ajude. Eu pus a mão na cabeça dele, aleluia. Eu disse: Espírito Santo, aleluia, deixa ele ir embora para casa, aleluia. Ele voltou normal e foi embora para casa. Ei, eu quero que esta experiência aconteça na sua vida. Quem sabe hoje o Espírito Santo te toque. Mas para isso você precisa sair da base. Aleluia, porque para querer crescer, eu tenho que querer também crescer. Pegue na mão de quem está do teu lado. Não tenha isso como manipulação. Pegue, me ajude a pregar. Oh glória. Em nossas experiências de adoração, somos nós, olha que coisa linda, que decidimos até que altura chegaremos. Não fique esperando: Espírito Santo, me enche. Ele quer encher, mas depende de você, tá entendendo? Aleluia. É você que decide aonde você quer chegar hoje. Porque o Espírito Santo aqui está disposto. Tem azeite jorrando. Eu vejo isso. Aleluia. Mas tem gente que parece que está esperando um anjo descer e dar uma chacoalhada. Não vai, irmão. Só depende de você. Pastor, então o que eu faço? É só desembocar o vaso. Pegar a boca do vaso. Aleluia. Ver se ele está vazio. Esvazia de você tudo. Das preocupações. Deixa tudo de lado. E diga: Espírito Santo, se é verdade o que este pastor está pregando, então me encha só do Senhor. Me encha. Olha, eu já estou vendo aqui gente chorando. Me encha só do teu Espírito Santo. Se é verdade o que eu estou pregando, encha agora, Espírito Santo. Encha agora. Encha agora. Ei, você decide em que altura você quer chegar. Você decide. Aonde você quer chegar? Pastor, eu quero ir mais profundo com ele. Então vai. Pastor, aleluia, eu quero entrar no Santo do Santo. Então vem. Para entrar no Santo do Santo, tem que passar pelo altar do sacrifício. Para entrar no Santo do Santo, tem que ir até a bacia e se lavar, se purificar. Para entrar no Santo do Santo, tem que pegar, dá licença, pastor, tem que pegar o incensário. Aleluia. A fumaça do incensário tem que cobrir o lugar. Aleluia. Porque aquele que habita naquele lugar é santo do pé ao alto da cabeça. É santo demais, é santo demais. Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer culto. Deus não recebe qualquer adoração. Deus não recebe qualquer glória. Tem que ser santo, santo. E eu vejo que a santificação de Deus está abraçando o crente. Sabe que o Espírito Santo está falando para mim agora? Que Ele está tocando no teu coração. Ele não está
está te acusando, ele está te advertindo e dizendo: não te quero assim, mude, não aceito você assim, eu quero você conforme a minha palavra. Recebe esta palavra profética agora. Aonde você quer chegar? Em que patamar na tua vida espiritual você quer ficar? Quer ficar só com água no tornozelo? O problema é seu. Mas se quiser conhecer o profundo deste rio, avança, 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 avança. Eu tive que decidir, pastor. Eu recebi promessa desde criança, mas eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu tive que decidir aonde eu queria chegar. Nas madrugadas, onde todo mundo estava dormindo, eu estava no monte. Eu dizia a Deus: eu estou decidido, eu quero entrar em outro nível contigo. E acordar 4 horas da manhã, ir para o monte e voltar às 9 da manhã, chovendo, com um grupo de irmãos, e alguém encontrar a gente no meio da rua e dizer: ei, vocês estão indo para onde? A gente está indo para o monte. Deus tomar alguém no meio da rua e diz: dobre agora de oração, vigilância, porque o vosso adversário está esperando você lá em cima. Nós entramos dentro de uma tenda e Satanás já estava lá. Ele ficou em cima da tenda. Deus abriu a visão de um dos irmãos e viu ele. É por isso que quando a gente entrou dentro da tenda, nos bateu um sono e um peso profundo. A boca travou. A gente não conseguia orar. Por quê? Porque Satanás sabia. Se eu deixar, se eu permitir, eu entendo o que Deus vai dizer: eles vão chegar lá. Eles estão quase alcançando aquele nível e eu vou bloquear, eu vou barrar. Há uma guerra espiritual aqui agora. Oh glória, eu vou deixar o Espírito Santo usar a minha vida. E esta barreira vai ser quebrada na tua vida hoje. Satanás não quer que você chegue neste nível. Oh glória, a depressão não vai te tomar. Esse síndrome do pânico não vai te tomar. Esta crise de ansiedade não vai te dominar. Porque o Espírito Santo está dizendo: se você decidir hoje, aleluia, dizendo: Senhor, eu quero um desafio, eu vou crescer, eu vou aonde ninguém quer ir, eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Não queira só uma experiência na tua vida. Uma experiência é pouca. Tem gente que só tem experiência, pastor, de 2 horas de culto. Desceu a escada, acabou. Não, seja como Obed-edom. Aleluia. A arca ficou 3 meses na casa dele. O que aconteceu? Mudou tudo. Deus prosperou tudo. Aleluia. Davi veio e diz: Obed-edom, eu preciso levar a arca para Jerusalém. Aleluia. Obed-edom não beijou. Tchau, presença. Tchau. Não. O que aconteceu? Ele foi junto. Obed-edom se dispôs a ser porteiro só para estar perto da presença. E a gente sabe onde fica o porteiro da igreja, né? Fica lá na porta. Imagine Obed-edom lá na porta,
A presença está ali. Da porta, ele foi ser músico, tocador de harpa. Então, se saiu da porta, já estava mais aqui. Depois se transformou ministro de louvor. Se é ministro de louvor, onde que ele está? Mas a presença levou ele mais longe. Ele se transformou líder de 68 pessoas. Pastor, ficou só por aí? Não, a presença o levou mais longe ainda. Se transformou tesoureiros do tesouro da casa. Aleluia. É a presença. É quando você diz: Senhor, eu não quero só 3 meses, eu quero a vida inteira. Oh, glória, aonde você decide chegar. Moisés subiu junto com os homens a um lugar mais elevado. Oh, glória, mais elevado. Moisés, porém, não apenas ouviu a voz do Senhor, mas também viu a glória. Como é triste quando um povo de Deus se contenta com níveis inferiores. Quando há patamares mais elevados de bênção para aqueles que buscam. Tem gente que se contenta, ele vem para o culto. Ah, irmão, se eu não sentir, tá bom. Não. Eu posso vir para o culto mancando, mas quando eu sair do culto, eu saio sarado do culto. Eu posso vir para o culto arrebentado, mas eu tenho que sair do culto transformado. Israel precisava adorar à distância, pois foi a ordem de Deus, longe. Eles não tiveram o privilégio, agora se prepare, que você tem hoje. Eles tinham que adorar de longe. E hoje, pastor, eu adoro de longe? Não, se adora de perto. Você sabe por que você adora de perto? Porque um dia, ele deu um brado na cruz do Calvário: está consumado. E o véu do templo pesado, oh glória, se rasgou de alto a baixo. E o lugar santo dos santos se abriu. Porque na antiga aliança só um homem entrava lá, uma vez ao ano, só um. E como é que esse homem entrava? Ele tinha um incensário na mão. A fumaça do incensário tinha que cobrir os pés, ao ponto da ponta do nariz ele nem enxergar. Assim ele podia entrar. Porque quem estava lá, naquele espaço, era santo demais. E o povo ficava pelo lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair. Ou como é ruim ficar pelo lado de fora, hein? Imagine, o que será que o sumo sacerdote está vendo? O que será que o sumo sacerdote está sentindo? O que será que ele está falando? Será que ele está ouvindo? Alguém está entendendo isso? Aí hoje não. Hoje o Filho diz: darei acesso a todo mundo. A presença dele abriu este acesso. Hoje eu não preciso marcar hora e nem dia para entrar na sala do trono. Pastor, só entra quem é pastor? Não. E o membro? O membro entra na hora que quer. A criança entra? Entra. Oh, glória. Eu só posso entrar se eu estiver na hora do culto? Não, você entra na tua casa. A mãe de família está lavando louça, está escutando o louvor, daqui a pouco ele vem. Aí você começa a chorar sem entender. Aleluia. Jeová, por que eu estou lavando louça, estou escutando um hino, estou sentindo a presença? É que você já entrou no Santo do Santo. Aleluia.
Você entra no Santo do Santo, aleluia, no metrô lotado, vindo do trabalho, aleluia. Daqui a pouco você começa a lembrar do culto, a lágrima desce, aí você diz, eita, como Deus é bom. Alguém olha e diz, o que foi? Aleluia, sai daí, aleluia, eu já entrei no Santo do Santo, aleluia. Oh glória, Deus está te convidando, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Oh glória, para a gente finalizar. Moisés, só Moisés, permaneceu com ele 40 dias e 40 noites. Deus não está querendo te dar só uma experiência deste culto de segunda. É para você voltar para casa e não conseguir dormir. Ai, pastor, misericórdia, amanhã eu tenho que trabalhar. É o Espírito Santo te chamando nas madrugadas. Alguém já ouviu a voz dele? Geralmente ele vem com uma voz, pastor, parecida com alguém que você conhece. Umas madrugadas dessa eu disse, Senhor, eu estou muito relaxado, eu preciso voltar a orar às madrugadas. E orar não é fácil não. Mas o Senhor me desperta, porque eu coloco o relógio para despertar, e aí o relógio cansa de tocar, e eu... Tem que ser o Senhor mesmo. Eu falei assim com Deus. Se coloque de pé para a gente encerrar. O celular toca, irmão, e a gente com a preguiça tão grande ainda vai e desliga. Eu disse, Senhor, tem que ser o Senhor para me acordar. E eu orei e fui dormir. Até desliguei o celular, que costuma ficar 3 horas da manhã para me levantar. Eu dormi e apaguei. De repente eu escutei uma voz. Ela ecoou, ela veio lá do portão de casa. Entrou dentro do meu quarto e disse, Elton. Eu olhei e pensei que era minha esposa, porque a voz que veio era parecida dela. E quando eu olhei para ela, eu disse, eita, abençoada, está dormindo. Não é ela. Eu entendi. É Ele. Eu senti um arrepio no corpo inteiro. Era Ele. A voz saiu de lá do portão, irmãos. Ela ecoou. Ela entrou dentro do meu quarto. Você decide aonde você quer chegar. Deus nesta noite quer permanência, constância, perseverança. Vai ter levante? Vai. Vai ter pedrada? Vai. Vai ter calúnia? Vai. Porque quanto mais é dado, eu sei o que é isso. Mas você vai dizer, mas vale a pena. Ele é meu amigo. Ele é meu companheiro. É Ele que me enche. Deixa eu confessar aos irmãos alguns segredos meus de oração. Todas as vezes que eu saio para pregar, eu digo, Senhor, se o Senhor não for, eu nem vou. Porque não dá para falar sem o Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Se o Senhor não tiver, a pregação não funciona. Não flui. Ele está na casa. Eu sinto que Ele está na casa. Oh glória. Oh glória. Assim como Ele chamou Moisés, Ele está chamando alguém aqui hoje. Que convite para ser íntimo dEle, irmão. Para ser amigo dEle.
Pastor, mas você está dizendo que Deus quer revelar segredos para mim? É. Ele quer me dar profundidade. Minha filha, é você mesmo. Ele está te chamando. Sobe. Sobe que eu quero te usar. Eu quero incendiar a tua vida. Feche os teus olhos. Eu estou sentindo meu corpo queimar aqui em cima. Deus está chamando alguns crentes aqui para um nível mais elevado. Eu vou falar o que ele está falando. O tempo de menino já passou. É tempo de crescimento. Você já tem tempo demais, já era para estar em outro nível. Mas você fica muito olhando para A e para B. Qualquer ventinho te tira. Qualquer palavrinha te magoa. Ai, meu papai, eu sou muito dodói. Deus quer te forjar hoje. Te dar armaduras espirituais. Te dar irmãos, eu não estou falando aqui à toa. Ele quer te dar blindagem. A sua mente é alvo muito fácil. Mas quando Deus te colocar o capacete na tua cabeça, irmãos, a seta vem, pim. Seu coração é terra em que Satanás tem entrado muito fácil, mas Deus vai te colocar uma coraça hoje. E colocará um escudo na tua frente. Oh, recalabai. Eu não sei se você está lá no pé, na base do monte, e ouviu a mensagem de Senhor, eu vou sair daí. Não, aqui a gente não ouve nada, aqui a gente não tem experiência, aqui a gente não cresce. Não, se o Senhor está dizendo que tem níveis mais elevados, tem coisas mais profundas para me dar, eu quero subir. Eu quero ser um crente mais cheio, mais forte. Eu quero influenciar. Eu quero fazer a diferença. É com permissão do pastor da igreja, você vai sair do teu lugar. Aleluia, vai vir aqui na frente, simbolizando o lugar mais elevado. Porque aqui a nuvem vai descer, vai te cobrir. E te vai revelar mistérios profundos na tua vida. Vem, 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 vem. Eu não sei você, mas eu tenho falado com Deus todo dia, pastor. Tá pouco. Eu quero mais. Anda com seu carro. Uma hora o tanque vai esvaziar, não vai? Aí o que você faz? Você tem que ir parar no posto para abastecer. Não fique confiando, só andando na reserva não, na vida espiritual. Ande cheio. Todos os dias. Eu sei que não é fácil. Um ditado diz que descer todo santo ajuda, mas subir dá trabalho. Uma mensagem para ser pregada leva horas. Para forjar um homem e forjar uma mulher não é questão de dias, leva anos. Eu falo para minha esposa, eu tenho a sensação que parece que eu estou começando hoje. Estranho, né? Mas isso é bom. O Senhor, 23 anos pregando, eu tenho a sensação que eu estou começando agora. O Senhor diz, para você saber que você depende de mim. E que você tem que buscar todos os dias. Há uma unção de Deus aqui. E não é manipulação.
é real. Eu não vim brincar com o teu sentimento. Deus me guarde disso. É com muito temor e tremor que eu estou ministrando esta palavra, debaixo de uma autoridade do céu, que vai haver crescimento nesta casa. Porque quando há crescimento na tua vida em particular, automaticamente a obra cresce. Eu ouço a voz de Deus dizendo: lembra daquele discípulo do profeta que pegou o machado emprestado e foi cortar uma árvore, e de repente o machado caiu na água, e ele grita: meu Senhor, era emprestado. Não é todo mundo que tem essa consciência de dizer: não é meu, é dele. Eu preciso buscar de volta o que eu perdi. Chore, filha, porque o Espírito Santo vai te renovar hoje. Há muito tempo você não sentia isso, mas o meu Espírito está aqui hoje. Você não está sentindo isso porque eu estou pregando? Não. É porque Ele está falando. Não é sobre mim, é sobre Ele. Sobe. Não se contente em ficar só neste nível. Sobe. Senhor, eu cantei hoje, mas está bom. Jeová diz: não, eu quero te dar algo maior no louvor. Não, Senhor, eu toquei aqui umas notinhas que eu fiz alguns arranjos, tá bom. Não, eu quero te dar melodias mais profundas. Aleluia. Não é só isso, não. Eu quero dar mais algo profundo. Pastor, o Senhor vai me ajudar aqui, pastor? Aleluia. Nós vamos, aleluia, colocar as mãos sobre a tua cabeça. E é o Espírito Santo que estará te usando nesta noite, te enchendo nesta noite. Oh, glória. Já se esvaziou de você? Já? Oh, glória. Quem quiser ficar na base do monte, fique. Aleluia. Quem quiser se contentar só com isso, não, eu não quero, eu quero mais. Eu não quero só pouquinho azeite, não, eu quero azeite transbordando em mim. Então vai, só depende de você, aleluia. Solte um louvor aí, filho, aleluia, só depende de você. Oh, glória, aleluia, só depende de você, aleluia, só depende de você. Vai, Espírito Santo, enche. Oh glória, enche, Espírito Santo, aleluia. Eles estão aqui, ó Pai, porque querem uma experiência mais profunda com o Senhor. Eles estão aqui porque eles querem crescer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Primeiro a gente desce para depois subir. Abra a tua boca e eu te encherei. Isso. Aleluia, não tenha medo de nada. Se você veio aqui porque você quer patamares mais elevados, você veio aqui porque você quer uma experiência mais profunda, conhecer Deus mais de perto. Vai, Espírito Santo, vai. Enche. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, batiza agora com o Espírito Santo. Não tenha vergonha, deixa a timidez de lado. Aleluia. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Pega, Jeová, pega esse crente, olha aí, pega esse crente. Sobe. Deixa a nuvem te cobrir, deixa a Shekinah de Deus descer na tua vida. É um tempo novo com Ele. Deus está dizendo: eu quero um tempo com você. Se prepare, porque a tua família vai ver a mudança, os teus amigos vai ver a mudança, a igreja vai ver a mudança na tua vida. Sobe, Ele está te esperando. Sobe, Jeová está te convidando. Não tenha medo. Eita glória, aproveite esses
minutinhos, aproveite. Você tem liberdade, você tem liberdade. Aleluia. Se você pode abraçar quem está do teu lado, só se você pode. Abrace quem está do teu lado, só se você pode. Aleluia. Se você não se sentir constrangido, aleluia, isso, fica com ele, permanece com ele. Aleluia. Diga para ele: eu vou subir, e eu não vou só, eu quero que você vá comigo. Eu quero que você tenha as mesmas experiências que eu vou ter. Eu quero que você sinta o que eu vou sentir. Eu quero que você ouça o que eu vou ouvir. Eu quero que você veja o que eu vou ver. Eu não quero que você fique aí embaixo. Eu quero que você suba comigo. Há um tempo novo de Deus chegando. Há um tempo novo de Deus, e Deus está convidando. É amadurecimento, é crescimento, é ferramenta nova, é dons que estão sendo distribuídos nesta casa. Deus vai levantar crentes aqui com uma bomba, com armas poderosas para ganhar alma neste bairro. Recebe, jovem, recebe.